Bom dia, queridos. Feliz sábado a todos. É um prazer muito grande começar o ano já pregando o Evangelho, ainda mais aqui na igreja de Vila União, o aeroporto, um ou outro, né? Porque é sempre um prazer rever os irmãos, os amigos. O Luciano está congregando lá na nossa igreja agora. Ele mudou para lá, está perto de lá e está congregando por lá. Eu o vi no último sábado que eu estive lá. E os que estão aqui, eu desejo um ano novo repleto de vitórias, grandes vitórias. Passamos por um período muito difícil, período, podemos dizer, período negro, que a história humana passa, e esse ano passado foi um período muito negro para muitos. Próximo de casa, um colega, ele perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu a sobrinha, perdeu a tia. Só lá na família dele. Então é um negócio triste, como é que pode, né? A gente não compreende, mas essas coisas, elas estão nos dizendo algo. Esses fatos já nos estão anunciando algo muito grande, muito maior. Nós, por incrível que pareça, na terra, somos o único povo que acredita nisto. Vocês sabiam disto? Não só crê, como conhece o desenrolar histórico e profético. Esse aqui é o único povo na terra. Pelo que eu tenho pesquisado, pelo que eu tenho visto, é o que está acontecendo. Os nossos passos daqui para diante, eles estão sendo orientados e dirigidos pelo Espírito Santo. A todos quantos creem e confiam no Todo-Poderoso, a esses haverá manifestações espetaculares de qual decisão tomar em qual momento. Que nós tenhamos a comunhão com o Todo-Poderoso, constante. Ainda há pouco a irmã cantou acerca da adoração. E o que seria a adoração? A verdadeira adoração. O que seria? Preste atenção nesse texto. Eu vou dar uma pincelada aqui rápida, num trecho aí. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, dê uma olhada ali, é um trecho que a gente vai já dar uma pincelada, no capítulo 21, acerca da adoração, e nos versículos, está acontecendo aqui alguma coisa, projeta a Bíblia ali ou não? Não sabes não, né? Tem uma Bíblia aí. Capítulo 13, os irmãos estão chamando Paulo e advertindo que estão querendo matá-lo. Estão dizendo para ele: Paulo, eles vão te matar, não vá para lá. Aí olha só que Paulo responde, bem aqui no versículo 12 em diante: ouvindo isto, rogamos a Paulo, tantos nós como os que eram daquele lugar, que ele não fosse para Jerusalém. Capítulo 21, verso 12, agora 13. Então, Paulo disse para eles: o que é que vocês estão fazendo, chorando e magoando-me o coração? Muito obrigado. O que é que vocês estão fazendo? Aí olha o que é que ele diz, prestem atenção. Eu estou pronto, não só para ser preso, mas também para quê? Também para morrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu perguntei o que seria a verdadeira adoração. O que seria a verdadeira adoração, né? Eu falava na outra igreja, não sei se já falei com vocês isso, que eu fiz um sanduíche de ovo, estalei o ovo e botei no pão e fiz aquele sanduíche de ovo. De repente, Elvis,
resolvi fazer um de bife, uma carne, e botei ali e fiz um sanduíche de ovo e um de bife, um de carne. A galinha que botou o ovo, ela está lá no quintal, numa boa, está lá numa boa. Agora, cadê o boi que me deu o bife? Hein? Morreu para poder me dar aquele prazer. A adoração, ela implica em morte. A galinha, ela só está envolvida com o sanduíche, mas o boi está comprometido. A adoração verdadeira, ela implica compromisso com Deus. A adoração implica em que não haja nada mais importante que isso. A adoração verdadeira é aquela em que você dá a própria vida para o Todo-Poderoso. Não tem distância, não tem hora, não tem tempo de chuva, de sol, de calor, de frio, não tem. É para adorar, vamos adorá-lo. Eu estava lá na floresta amazônica, fazendo um trabalho lá dentro do mato. E a gente entrava naquelas estradas para dar estudos bíblicos lá dentro. Eu passei um período lá fazendo um evangelismo. E lá no local que nós estávamos fazendo o evangelismo, à noite, interessante, toda noite caiu uma tempestade, chuva, muita chuva. Na primeira noite que eu cheguei lá, que caiu aquela tempestade, eu fiquei pensando, poxa, será que o povo vai vir? Aí a chuva passava, tem um horário, ela cai e ela passa, né? Mas a chuva que cai é temporal. As ruas ficam cheias d'água, fica um rio. Aí dava um tempo, lá vinham as pessoas com as suas sombrinhas para a programação. O compromisso, ele nos leva a transpor qualquer obstáculo para chegar. A adoração verdadeira, ela implica nisto. Ela implica em que você se deu para o Todo-Poderoso, agora você é dele. E se é assim, ele cuidará de ti. Coisa boa, né? É ser cuidado pelo Senhor. Isto é maravilhoso. Mas não é disso que a gente vai falar. Isso assim são algumas coisas que a gente precisa entender. Nós vamos falar um pouco sobre Mateus 24. Vamos abrir Mateus 24, vamos prestar atenção na leitura. O Evangelho diz assim, no versículo 1 em diante. Nós estamos aqui em adoração, nós estamos aqui dando ao nosso Deus a nossa vida, a Ele. Diz assim, então, tendo Jesus saído do templo, ele já ia se retirando quando os discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar a beleza do santuário, a beleza daquele templo. Verso 2. Então, o Senhor Jesus diz para eles assim, vocês estão vendo tudo isto? Em verdade eu digo para vocês uma coisa, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo ali para eles, para os discípulos, foi um negócio muito doido, muito estranho. Como é que ele está dizendo um negócio desses? Vocês sabem aonde que Jesus estava se fundamentando para falar isso? No profeta Daniel. Lá no profeta Daniel, Jesus não estava falando da cabeça dele, eu imagino, eu acho. Ele estava dizendo com certeza, não ficará pedra sobre pedra. Porque ele sabia disto? Porque ele estudou o profeta Daniel. Quando Jesus nasceu, a gente precisa entender, ele nasceu de uma pecadora. Quando Jesus nasceu, pergunto, ele nasceu pecador, sim ou não? Sim, nasceu pecador. Porque ele nasceu de uma pecadora. Ele entrou nessa carne de pecado. Pergunto, ele pecou, sim ou não?
Não. Esse é o segredo. Ele nasceu como nascem os seres humanos. Ele nasceu como nascem os seres humanos. Pergunto, uma criança pequena, quando ela nasce no pecado, sim ou não? Sim. Pergunto, ela é pecadora? Não. Por isso que Jesus disse, é das crianças o reino dos céus. Estão entendendo isso ou não? Estão compreendendo? Jesus, quando nasce, ele nasce como nascem os seres humanos. Vamos ler um texto rápido aqui, que nós vamos voltar para cá. Prestem atenção. Hebreus, capítulo de número, livro dos Hebreus, capítulo de número 2. Atentem para o que está escrito nos versículos 14 em diante. Prestem atenção. Hebreus, capítulo 2, versos 14 em diante. Visto que os filhos têm participação na carne e sangue. O que ele está dizendo? Ele está falando dos seres humanos. Visto que os seres humanos participam de carne e sangue, assim também ele igualmente participou, para quê? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é? O diabo. Para que ele destruísse o diabo, ele se entregou à humanidade. Verso seguinte, diz mais: e assim ele pudesse livrar do pavor da morte aqueles que estavam sujeitos a essa morte. Então, para que ele pudesse nos redimir, ele teve que vir. É mais ou menos assim: o ser humano caiu num buraco e ele não pode sair sozinho deste buraco. A pergunta é: Jesus chegou à beira do buraco e jogou uma corda para tirar o ser humano, ou ele entrou no buraco? O que vocês acham? Ele entra no buraco para tirar o ser humano de lá. Vocês estão compreendendo? Então ele entra no pecado para poder livrar o ser humano do pecado. Agora ele tira o ser humano desta situação quando ele era escravo. Em outras palavras, nós estamos aqui neste momento. Somos pecadores, porque pecamos, diz a Bíblia. E aquele que disser que não tenha pecado é mentiroso. Pecamos. Mas nós estamos aqui para dizer ao Eterno: nos perdoe, Senhor. E acreditem, se há arrependimento genuíno, Deus o perdoa, e o limpa, e o torna justo lá no tribunal do céu. Vocês estão entendendo? Diz mais, verso 15, 16. E agora, pois ele, Jesus, evidentemente não socorre a anjos, porque os anjos não precisam disto, mas ele socorre a nós, a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Em que sentido? Gálatas capítulo 3. É rápida a pincelada. Gálatas capítulo 3, no versículo 29. Em que sentido? Olha o que diz ali. Diz assim, a palavra de Deus: sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Se nós somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão. Portanto, somos sim descendentes de Abraão. E só os descendentes de Abraão herdarão a eternidade. Amém? E o Senhor Jesus Cristo, ele fala com a multidão. Ele explica para a multidão o que foi que ele veio fazer. Naquela época, as pessoas não compreendiam. Por quê? Por que não compreendiam? Porque então eles estavam com os olhos voltados para este mundo, para as suas riquezas, para os seus trabalhos, para as suas faculdades, enfim, para tudo que o mundo oferece e oferecia então. E eles não conseguiam compreender. E o Senhor Jesus explicava para eles e disse outra vez: o meu reino não é deste mundo.
o meu reino não é daqui. Aí que piorou. Então da onde é que é esse reino? Eles não entendiam. E agora o Senhor está falando, porque agora eles têm um santuário, e pela ótica deles, intransponível. Em outras palavras, porque a cidade era fortificada. O muro da cidade chegava a ter 12 metros de altura. E nas muralhas havia lá em cima espaço suficiente para que houvessem arqueiros e não deixassem as pessoas de fora chegar perto. Então não era, pela ótica deles, algo tão fácil de acontecer. Mas Mateus 24, verso 2, vamos continuar. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles quiseram saber, eles quiseram mais. Verso 3, 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Então eles foram lá falar com Jesus e perguntaram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A derrubada do templo, quando acontecerá isso? Como será isso? E, outra pergunta, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Duas perguntas foram feitas. Como será essa história aí que o Senhor está contando aí de Jerusalém? E a tua volta? Interessante, eles já falavam da volta do Senhor Jesus Cristo, e ele ainda não tinha nem sido crucificado, mas eles já perguntam sobre a volta de Jesus. A tua vinda será como? Então, isso aqui é uma expressão do Espírito Santo. É igual aquela história do bandido lá na cruz. Bandido, alguns chamam de ladrão. Ele não era ladrão, não tinha nada a ver com roubo. O ladrão não era preso assim, não. A cruz geralmente era para quem praticava sedição. Era um crime que implicava em questões de governo. Então não era qualquer um que ia para a cruz, não. Eram pessoas grandes, não eram pequenas. Ladrão era preso, jogado na cadeia, acorrentado, matava de fome, enfim. Mas o indivíduo que era crucificado é porque ele praticou um crime muito sério contra o governo. E o crime geralmente era sedição. Sedição é quando se amotina um grupo de pessoas contra as autoridades. E aquele homem que estava lá na cruz, movido pelo Espírito de Deus, também disse para o Senhor Jesus, quando crucificados: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não foi assim que ele disse? Quem foi que colocou isso lá na cabecinha dele? Foi o Espírito Santo. Lembra-te de mim quando vieres. Interessante, né? Eles já compreendiam de uma certa forma essas coisas. Repito, porque o Espírito Santo estava em movimento constante, assim como ele está em movimento aqui e agora. A ação do Espírito Santo é neste lugar, quando você é levado a atentar ao que se está tratando. Aí então, ele disse, preste atenção, verso seguinte: que ninguém engane vocês. Você sabe que nessa época havia muito engano. Você sabe quantos Jesus, ou melhor, quantos Cristos antes de Jesus apareceram? Não foram poucos, não. Vez por outra aparecia um dizendo: eu sou o Salvador, o Messias e tal. Aí era desmascarado. Por isso que quando Jesus entra em cena, houve um problema muito sério. Ninguém acreditou nele. Porque aquela obra do diabo, o diabo ele faz assim, ele faz uma obra para que você perca o crédito. Por exemplo, desde quando nós estamos ouvindo que no dia tal o mundo vai acabar? Já ouviram isso antes? Quantas vezes? Eu que não sou tão velho assim, já ouvi isso várias vezes. Aí, o mundo vai acabar, dá no jornal, o pessoal grita, o pessoal fica com medo, aquela coisa toda, e não acaba. Quando nós dissermos que ele vai acabar, vão acreditar? Acredito que não também. Então quando Jesus entra em cena,
As pessoas não acreditavam nele. Preste atenção, olha só o que aconteceu. Vamos dar um pulo lá no Evangelho de João, capítulo 1, rápido, é jogo rápido, a gente volta para cá, porque o nosso trabalho vai ser aqui, durante essas 2 horas, vai ser só aqui. Vamos lá. Estou brincando, pessoal. Uma vez eu fui falar isso, o rapaz se levantou e foi embora. 2 horas. Brincadeira. O que diz aí no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 43? Diz assim, versículo 43. No dia imediato, Jesus já veio partir. Olha o que aconteceu. Então ele disse, segue-me. Ele disse isso para alguém. Vê o verso 44. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E verso 45. Então Felipe foi avisar Natanael de que Jesus tinha chegado, de que Jesus era aquele de quem falou Moisés e os profetas. Ele disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu lá na lei, e aquele a quem os profetas apontaram como Messias. Aí ele disse, Jesus, o Nazareno. Aqui está um problema sério. Jesus era chamado de Nazareno, e o termo Nazareno não era boa coisa. Não era boa coisa. A profecia dizia que o Messias viria de onde? Belém. Belém. E esse vem de Nazaré. Como é que fica a cabeça do indivíduo? Olha assim. O que foi que Natanael disse? 46. Então perguntou Natanael. O que foi que ele perguntou? Pode sair coisa boa de Nazaré? Era esta a visão que eles tinham de Jesus. Vocês estão entendendo? Como era que Jesus era encarado? Como alguém que não era lá essas coisas todas. Os próprios discípulos que andavam com ele não acreditavam nele. Olha o que está acontecendo neste mesmo evangelho, no capítulo 7. Preste atenção. Capítulo 7 de João, verso 4. Olha o que diz. Os irmãos dele, que foram criados junto com ele. Vocês sabem que Jesus teve irmãos, mas não filhos de Maria, filhos de José. Maria só gerou Jesus. Presta atenção nisto. Tá? Maria só gerou Jesus. Esses irmãos ali são todos filhos de José. Quando José casa com Maria, o relato nem conta que ele casou. O relato conta que ele desposou. O desposar é uma negociação. José já era um homem anoso, já tinha além dos seus 60, quem sabe 70. E Maria era uma garota que tinha mais ou menos 16 ou 17 anos. E José era viúvo, já tinha filhos e filhas. E então ele resolveu ir atrás de uma jovem, e foi na casa do pai de Maria, e disse, eu quero casar com aquela sua filha, Maria. Então ele paga o dote, aquela jovem está comprometida com ele, isto dá-se o nome desposar. Só que ela fica na casa dos pais, e ele vai para a casa dele. Vocês estão entendendo? José nunca manteve relação com Maria, nunca. Por quê? Porque o anjo apareceu para ele e disse que ela estava grávida. Por isso que ele acolheu. Aquele processo de gravidez foi obra do Espírito Santo. A criança que nasce, ela é filha de José. Vocês sabiam disso ou não? Jesus nasceria da linhagem de quem? De Davi. Joel, lê em voz alta aí, Lucas capítulo 1. Ele vai ler aqui em voz alta, a gente vai continuar ali.
versículo 27. Joel vai ler em voz alta ali. Ele era da casa de quem? De Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. E se José é da linhagem de Davi, então Jesus é filho de José. Ele tem que nascer ser humano como nós. Agora, o processo foi feito pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que procedeu para que ela ficasse grávida, sem que houvesse o ato. Obra do Espírito Santo. Ele precisava nascer ser humano. Jesus é um ser humano como nós. Ele se vestiu de humanidade. Lá na carta aos Filipenses, Paulo diz que ele se despiu da divindade e se tornou como nós, para nos salvar. E agora ele está aqui entre os irmãos que cresceram junto com ele. Olha o que acontece. Dizem eles: ninguém que procure ser conhecido em público, contudo faz esses teus feitos em oculto. Eles estão querendo dizer que Jesus era ilusionista. Naquela época havia muitos ilusionistas. Vocês sabiam disso ou não? Lembra daquele caso de Moisés, que o Senhor disse: Moisés, lança o cajado, e o cajado se tornou o quê? Uma serpente, foi? Lembram disso ou não? O que fizeram hoje macumbeiros? A mesma coisa, só que no caso deles era ilusionismo, de Moisés era real. Vocês estão entendendo? Então isso tudo confunde a cabeça das pessoas. Já naquele tempo do Senhor Jesus Cristo, isso acontecia. Havia um que chegou com Pedro e pediu para comprar o poder do Espírito Santo. Lembram disso? Ele também era considerado um Messias. Vocês estão entendendo? Então, exatamente, havia isso lá. E os irmãos de Jesus pensavam que ele era também assim. E eles disseram: vai para os grandes centros, te mostra, para ganhar muito dinheiro, tu vais ficar milionário. Mais ou menos assim a ideia que eles estavam passando. Verso seguinte, olha o que é que dizem: pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Negócio complicado, né? Não é complicado ou não? A pessoa traz uma mensagem, mas ninguém acredita. Nem os irmãos dele acreditam nele. Então o Senhor Jesus Cristo era um homem só. Todos que se aproximavam dele só queriam ser beneficiados. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João tem um sermão, tem mais ou menos 15 mil pessoas. Quando ele faz o apelo, vocês sabem quantos são batizados? Nenhum. De 15 mil, nenhum quis. Ele virou para os 12 e perguntou: e vocês vão embora também? Vocês já viram isso lá, não foi? Então o negócio não era fácil para ele, não. Não acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Mateus 24. E agora ele está dizendo que vão atacar Jerusalém, vão destruir Jerusalém. Vocês acham que acreditaram nele? Sim ou não? Será que acreditaram nele? Não acreditaram. Virão tempos difíceis. Mateus 24, versos 6. Virão tempos difíceis, dizia ele. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Aí ele diz aqui, interessante: prestem atenção, não fiquem com medo, não se assustem, porque é necessário que aconteça assim. Porém, ainda não é o fim. Aqui ele está dizendo uma coisa, que vai acontecer com Jerusalém.
não é o fim. O fim é outra coisa. Eles perguntaram, não foi? Que sinais haverá da tua vinda e do fim de tudo isso? Ele está dizendo, vão acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Por isso, para eles lá, não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, disse ele. A coisa sucedeu. Verso 7. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas aconteceram. Versículo 14. Aí ele diz, prestem atenção nisto. Recentemente eu ouvi um pastor falando alguma coisa e eu não concordei com ele. Porque o que é que diz ali? Este evangelho do reino será pregado a todo mundo para ter testemunho a todas as nações, aí virá o fim. Isto aqui já aconteceu, sim ou não? Ele está dizendo, então este evangelho será pregado a todo mundo, aí virá o fim. Será que isto já aconteceu? Vamos olhar, Atos capítulo 1, a gente volta para cá daqui a pouco, viu? Atos capítulo 1, preste atenção que está escrito ali, no versículo 8. Olha só, o que é que está acontecendo? O Senhor Jesus Cristo aqui, no livro de Atos capítulo 1, tinha ressuscitado. Ele tinha acabado de ressuscitar. E ele passou com os discípulos ali 40 dias. Deixa eu tentar localizar vocês. Jesus morreu na Páscoa. Primeiro mês, Abib. Primeiro mês, dia 14. Ao pôr do sol, a celebração da Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa. Provavelmente quarta, quinta-feira. Aquilo aconteceu numa quarta ou numa quinta-feira. Aquele dia 14 caiu ali. 15, Jesus é preso pela madrugada, quinta-feira. 16, sexta-feira, Jesus é condenado à morte. E ele morre ao entardecer da sexta-feira. Sábado, lá é dito que era sábado grande, já leram isso? E era grande aquele sábado, lá em João capítulo 19, já leram isso? Aquele sábado era grande, sabe por quê? Tinham 2 sábados ali. O sábado da Páscoa, a Páscoa era celebrada em 7 dias. Ela se estendia da quinta-feira até terça-feira. Todo esse período semanal era Shabá, feriado. O pessoal ficava parado. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E ele vai lá com os irmãos. Com os irmãos aqui, ele passa quantos dias? 40 dias. Depois destes 40 dias, ele diz, não pouco depois de muitos dias, vocês serão revestidos de poder. 40 dias ele passou. Quando terminava a Páscoa, quer dizer, na terça-feira, terminou a Páscoa, contam-se 49 dias. 49 dias são 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º dia é o jubileu. Pentecostes. O pessoal que morava em outros países veio para Jerusalém para a festa do Pentecostes. Veio para Jerusalém. Jerusalém estava cheia de gente. A Páscoa no primeiro mês, alguns participavam, muitos não participavam dessa Páscoa, por isso tinha uma segunda Páscoa no segundo mês, para que todos participassem. Então, a cidade estava cheia de gente, apinhada. Esse povo todo vinha para a festa de Pentecostes. Esse povo todo estava na esperança do Messias e não sabiam
que o Messias tinha chegado há 1 mês e meio atrás. Eles não sabiam dessa história aqui. E agora os irmãos estão sendo chamados para contar essa história para aqueles que estavam em Jerusalém. E o Eterno diz: vocês para isso receberão poder, porque o Espírito descerá sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Outros países, outros lugares vocês vão alcançar. Aí o negócio se deu. Capítulo 2 de Atos, ali no versículo 5, diz que eles foram empoderados pelo Espírito Santo. E lá no versículo 5 diz que em Jerusalém estavam reunidas pessoas vindas de todos os países que há da terra. E diz mais, verso 6, os homens ficavam maravilhados, porque eles ouviam falar na língua deles as palavras de que o Messias tinha chegado há 1 mês e meio, e muitos eram batizados, foram batizados aqui, capítulo 2, verso 41, diz assim: então, aqueles que estavam ouvindo a palavra eram batizados, e o acréscimo naquele dia foi de 3.000 pessoas. Capítulo 4, versículo 5, e diz mais, no dia seguinte reuniram-se, capítulo 5, não, a história de Ananias é o 4 mesmo, eu que me confundi, volta para o 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número para quantos? 5.000. Então, a tendência era o número sempre subindo, as pessoas foram batizadas, e aceitaram a mensagem. Prestem atenção, lembram de um caso que se deu, que quando os irmãos estavam ali, e um carcereiro perguntou para eles o que ele podia fazer, ele disse: arrepende-te e seja batizado, e será salvo tu e tua casa. Você sabe por que ele disse isso para aquele homem? Porque aquela sociedade era uma sociedade patriarcal, significando dizer que, se o patriarca aceitasse a fé, toda a família dele tinha que aceitar. Era o caso de Cornélio, que está lá em Atos 10, vocês sabem, Cornélio aceitou e reuniu toda a família para aceitar. Pergunto, serve para nós hoje isso? Será batizado, Joel, tu e tua casa? Serve hoje? Sim ou não? Não, porque se o moleque não quiser ir, ele não vai e acabou. Mas naquela época não funcionava assim. Então por isso que o número foi se avolumando e foi alcançando os outros mundos, os outros países. Então o que foi que aconteceu? Prestem atenção, capítulo 19 de Atos, no versículo de número 10, diz assim, prestem atenção, diz que passaram 2 anos no lugar, espaço de 2 anos, dando ensejo que quem ouviu a mensagem? Toda a Ásia foi evangelizada. Toda a Ásia foi evangelizada. O que é a Ásia? A Ásia compreende aquela região ali da China, da Índia. Quem evangelizou lá foi Pedro, e os que foram batizados e voltaram para os seus lugares. Então a região foi toda cristianizada. O Oriente foi todo cristianizado. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Olha o que aconteceu ali no versículo 6. Paulo falando, Colosso, na Grécia, centro da Europa. Prestem atenção. E diz assim, Colossenses capítulo 1, no versículo 6. Prestem atenção no que está escrito. Ele diz lá: chegou até vocês essa mensagem que chegou até vocês. A salvação que alcançou vocês também alcançou o mundo. Também alcançou o mundo, então, como Paulo está dizendo, e está produzindo seus frutos
como acontece com vocês. Ele está falando para o povo de Colosso. Aquela região foi toda evangelizada por Paulo. Vocês estão entendendo? A Europa foi toda evangelizada. O mundo foi evangelizado. Então, o mundo foi cristianizado. Mateus capítulo 24, vamos voltar para o lugar. Mateus capítulo 24, olha o que está escrito ali, no versículo 34. Diz assim: em verdade, digo para vocês uma coisa, que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. O que é que Jesus está dizendo aí? Que o Evangelho já alcançou o mundo, sim ou não? Sim. E quando eu ouvi aquele pastor falando que Mateus 24:14 ainda vai acontecer, eu não concordei. Porque já aconteceu. Vocês estão vendo aí? O Evangelho já alcançou o mundo. E o que foi que ele disse? Então virá o fim. O fim não é o término, mas é uma contagem regressiva. Vocês estão entendendo? Então começou o fim a partir desse momento. Começa a contagem regressiva. E em que ponto da contagem regressiva nós estamos? Vocês já imaginaram isso? Em que momento nós estamos da contagem regressiva? Porque o fim já começou. O Evangelho alcançou o mundo. Todos tomaram conhecimento. Agora, presta atenção. Hoje, você sabe qual é a religião, vamos dizer assim, que mais cresce no mundo? O islamismo. Os muçulmanos. Como é que um cristão evangeliza um muçulmano? É possível? É difícil. Ele corre o risco de perder a cabeça. Você está entendendo? No Brasil hoje nós já temos aproximadamente 3 milhões de muçulmanos. Vocês sabiam disso? Quando eu vou fazer uma programação, eu pergunto: todos aqui são cristãos? Tem algum hindu? Algum muçulmano? Algum judeu? Eu pergunto, porque hoje nós estamos nessa situação. Temos que saber com quem nós estamos lidando. Vocês estão vendo a coisa? Então hoje nós já temos mesquitas. A mesquita é a igreja do muçulmano. Nós já temos mesquitas espalhadas no Brasil. O negócio é sério. A Europa hoje é muçulmana. Não é mais cristã. Era cristã. Pois não? A França é muçulmana, né? Então a coisa não está brincadeira. Quando você busca cristianismo na África, a África, praticamente todos os países eram cristãos. Hoje, são praticamente todos muçulmanos. 1936. Você sabe quando a Segunda Guerra explodiu? 1939. De 33 para 39 são 6 anos. Em 33, você sabe o que a Itália fez? A Itália invadiu a Etiópia. De repente, o rei pediu socorro, mas ninguém socorreu. E a Itália destruiu a Etiópia. A Etiópia era o país mais próspero da África, o mais rico da África. Rico em diamante, em petróleo, em administração. Por que a Itália fez isso? Porque a Etiópia, ela é da linhagem da rainha de Sabá, que aprendeu com Salomão. E a Etiópia guardava os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Vocês sabiam disto? 1933, bem aqui. Você sabe por que a Primeira Guerra explodiu? Tinha uma profecia de Maria. Maria disse que a Rússia
precisava ser convertida. A Rússia czarista, a Rússia dos czares, era ortodoxa, não aceitava a ordem do Papa, guardava os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Foi destruída, mataram os czares e implantaram um sistema comunista ateu. Vocês estão vendo? Tudo onde era cristão está sendo destruído. América do Sul, nós temos cristianismo aqui no Brasil, mas, por exemplo, na Bolívia a Bíblia foi proibida, na Argentina a Bíblia foi proibida, em outros países, Venezuela, Nicarágua, Equador, Peru, no Chile. Só no Brasil que estamos ainda lutando, porque esse presidente aí é doido. Ele está levantando a bandeira da Bíblia, está levantando a bandeira do cristianismo, e é por isso que estão perseguindo ele, querem matá-lo, porque ele está fazendo isso. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Por que tiraram o Donald Trump? Você sabia que Donald Trump todo dia ele fazia um culto antes de começar as atividades, e que o culto era dirigido por um pastor adventista do sétimo dia? Você sabia disto? Mas o tiraram com fraude, tiraram, e eles querem fazer o mesmo com o daqui. Sabe por quê? Porque o cristianismo tem que ser destruído da face da terra. Vocês sabiam disto? E quem é cristão está correndo esse risco. Mas o que foi que o Eterno te disse? Não tenha medo. Amém? Não tenha medo, porque eu vou estar contigo. Que coisa boa, né? Que coisa boa é saber que o Papai do Céu está conosco. Eu sei que eu já contei para vocês muitas histórias, e eu estava ali indo para minha casa, e de repente um jovem apareceu e puxou um revólver desse tamanho. Eu fiquei olhando para ele, continuei andando. Ele perguntou se eu não estava com medo. Eu disse: medo de quê? O que é que você vai fazer? Você vai me matar? Você vai me roubar? O que é? O rapaz ficou todo sem jeito, quase que eu pego a arma dele, quase que eu digo: me dê esse negócio para eu guardar. Ele ia me entregar se eu pedisse. Papai do Céu disse: não tenha medo, porque eu estou contigo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que coisa linda, né? Eu confio nisto. E quando ele contou essas histórias e disse para o povo: não tenham medo, essas coisas vão acontecer. Nós estamos numa contagem regressiva, nós estamos numa contagem decadente, e o Eterno nesta hora está se preparando para vir para cá. Ele vai vir para cá porque ele vem buscar o que é dele. Lá no tribunal do céu, ele já está passando a documentação de posse. Tem uma mensagem, uma palavra que está em Colossenses, no capítulo 1, diz que ele é o primogênito. É interessante o texto. Capítulo 1 de Colossenses, versículos 15. Ele diz assim, Paulo falando e explicando a coisa, e ele diz: olhem, prestem atenção, capítulo Colossenses 1, o versículo 15, quando Paulo está explicando isso, é interessante, que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Que imagem você tem de Jesus? Qual é a imagem que você tem de Jesus? Essa é a imagem do Deus invisível. Qual é a imagem que você tem dele? Trouxeram uma adúltera e jogaram aos pés dele. Ele condenou a adúltera, sim ou não? Não. Por quê?
Porque ele é a imagem do Deus invisível. E o Deus invisível, ele não condena. Que coisa boa, não é verdade? Ele não condena. Ele chegou com os discípulos e perguntou: esse povo está com fome, já deram comida para esse povo? Essa é a imagem do Deus invisível, que se preocupa conosco, em coisas poucas até. Esse é o Deus invisível, que ele estava expressando. E diz lá, ele é o primogênito de toda a criação. As testemunhas de Jeová usam esse texto para dizer que ele é a primeira criatura de Jeová, que ele foi criado. A Bíblia não diz que ele foi criado, a Bíblia diz que ele foi gerado. Estamos estudando agora na carta aos Hebreus. Ele foi gerado pelo poder de Deus. Esse primogênito ali, é interessante, no grego, tem duas palavras para primogênito. Uma é essa aí, que é prototokos. Essa palavra aí, para primogênito, significa aquele que herda. Ele não precisa ser o primeiro. Por exemplo, quem herdou da família de Davi foi Davi. Davi não era o primeiro, mas ele era o herdeiro. Aquele que herdaria, então ele era o primogênito. O primogênito é aquele que herda. Nesse caso, tem um outro termo que é prototoktistos. Neste caso, é o primeiro que nasce. Então, nas duas formas, esta forma aqui significa que é aquele que herda. Não é o primeiro que nasce, mas é o que herda tudo. Jesus é o herdeiro de tudo. E esta herança, ele quer partilhar conosco. Por isso que ele nos chama de irmãos. Ele nos dá isto, ele quer que participemos com ele. Esta é a imagem do Deus invisível. Ele quer nos dar o melhor, o tempo todo. Ele nunca pensou em nos condenar. Você sabe por quê? O homem, o ser humano, ele não precisa de condenação. Por quê? Ele já nasce condenado. Ele já está condenado. Ele precisa de absolvição, justificação. É disto que ele precisa e Deus quer dar. O Deus invisível, expresso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, só quer o nosso bem. Ele não tem disposição de condenação. Quem vai condenar quem é o ser humano que se autocondenará. Porque ele escolheu. Nós escolhemos aqui, para que sejamos absolvidos ali. Mas a maioria dos seres humanos não, escolheu lá. Infelizmente, quando se deparar com ele no último dia, aí não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a decisão temos que tomar enquanto estamos respirando. Depois disto, não tem mais o que fazer. Acaba a história. Não tem como decidir. A palavra diz que aquele que desce à sepultura, acabou. Não tem mais nada para fazer. Não pode fazer mais nada. Só no dia que o Eterno chamá-lo de volta. Vem cá, vamos conversar agora. Aí eu digo, não é boa coisa. Não é boa coisa. A boa coisa é hoje, neste momento, você passar pelo tribunal do céu. Porque se isto acontecer hoje, tu terás a salvação. Esta é a promessa do Todo-Poderoso. O Eterno disse: todas essas coisas estarão acontecendo. Ainda não era o fim lá. Porém, aqui é outra coisa. Os sinais que nos mostram aí, eles dizem para nós que o fim está bem perto.
Mateus 24, já vamos concluir. Mateus 24, diz assim, versículo 15. É-nos dito assim, prestem atenção, Jesus está dizendo para eles, quando vocês virem o abominável, aí ele aponta para o livro de Daniel, olha lá, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então ele está dizendo assim, quando vocês verem o abominável no lugar santo, ele disse, fujam, verso seguinte, fujam, os que estiverem na Judeia, fujam. A Judeia, preste atenção, é uma região muito vasta, que compreende muitas cidades. E ele está dizendo, vocês têm que sair dos grandes centros, têm que ir embora, não fiquem, não voltem atrás. Prestem atenção, quando vocês virem o abominável no lugar santo, lá, naqueles dias, este aqui era o ano 31, desta era, século 1, no ano 31 Jesus está falando isso, quando Jerusalém foi destruída, no ano 70, 40 anos depois, esse que é o problema, ele está falando uma coisa que só iria acontecer 40 anos depois. As pessoas tendem a se esquecer, não é verdade? No ano, preste atenção, 66, 3 anos e meio antes do ano 70, no ano 66, veio então o exército romano e cercou a cidade de Jerusalém. Ninguém entra e ninguém sai. Só que houve um problema com a mãe do general, problema de saúde, ela estava prestes a morrer, então ele teve que voltar, e recolheu o exército então, e voltaram, não atacaram. Quem leu a profecia de Daniel, e entendeu, foi embora de Jerusalém, não ficou em Jerusalém, arrumou as suas coisas e vendeu suas propriedades e foi embora, abandonou tudo e foi embora. Os outros, o tempo foi passando, e eles foram se acostumando, e foi tudo voltando à normalidade. Já viram isso? Voltar à normalidade? Daqui a pouco isso está resolvido, daqui a pouco a gente volta à normalidade. Você já viu isso? Pois é, aí foi voltando à normalidade, só que aqueles que leram a profecia, vamos sair fora. Eles tiveram 3 anos e meio para fazer isso, e fugiram. Esses que fugiram se salvaram. 3 anos e meio depois, vem o exército romano, sitia a cidade, entra e destrói. Segundo os historiadores da época, dentre eles Flávio Joséfo, diz que dentro da cidade foram mortos mais de 1 milhão. 1 milhão dentro da cidade. Carnificina. Destruição total. Preste atenção. O Senhor Jesus Cristo ali está dando 2 respostas a 2 perguntas na mesma profecia. Vocês estão entendendo? Ele está falando de Jerusalém, mas ele ao mesmo tempo está apontando para o fim. Ele está dizendo que no fim será do mesmo jeito, acontecerá da mesma forma. Pergunto, estamos ouvindo sobre guerras, sim ou não? Senta aí, a gente vai já ver isso aí. Venha cá, ajoelha aí, vamos orar. Ajoelha aí, vamos fazer uma oração, vamos ajoelhar. Este homem veio com esta decisão, e nós temos que fazer isso, em nome do Senhor Jesus Cristo.
ele está decidido a mudar de vida. Essa vida desgraçada que ele vive, ele quer sair desta vida. E Deus está induzindo ele para fazer isso, para tomar essa decisão. O Pai Eterno, nesta hora, neste momento, olha para este homem com misericórdia, com o desejo de salvação. Eu sei que ele está lutando para sair desta vida desgraçada. Ele não tem forças, ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa de ajuda, e nós vamos ajudá-lo. E se hoje ele quiser, ele será livre. Ele sairá daqui livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a obra de Deus. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é o Deus eterno, é o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. O nosso Deus criou este homem, não para essa desgraceira que ele vive. Criou para ser um homem de honra. Criou para ser um homem de verdade. Não este ser que está aqui. E hoje ele sai daqui transformado, se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele morrerá nessa desgraça. Se ele não quiser, ele continuará sendo o mesmo homem miserável. Mas se ele quiser, hoje ele sai daqui livre. Ele sai daqui liberto deste mal. Se hoje ele quiser, ele sairá daqui em nome do Senhor Jesus, uma nova criatura. E ele será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, nós vamos orar. Orar porque este homem precisa. Oremos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que este seja liberto daqui, e sairá daqui livre, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, misericordioso como Tu és, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não tenho nada, mas este homem está aqui pedinte, solícito da Tua bênção, da Tua misericórdia. Alcança este coração, livra este homem dessa desgraça, para que ele seja uma criatura nova, uma criatura diferente, uma criatura, Santo Deus, que honre o Teu santo nome. Ele quer, ele deseja, portanto, desperta o coração dele para esta hora sagrada, e que o nome dele seja agora arrolado nos céus. Eu te entrego este homem nas mãos, Senhor, porque eu sei que Tu podes todas as coisas, pode livrá-lo se quiseres, porém, ele precisa crer também, ele precisa acreditar em Ti, ele precisa desejar essa bênção, e que se assim o for, hoje veio salvação neste lugar, e este homem sai daqui livre, em nome do Senhor Jesus, amém. Luta, homem. Luta que vencerá. Luta que vence. Lute que você vence. Tá. Senta lá. Eu sei. Vai lá. Senta lá. Senta lá que a gente vai concluir. Já vou concluir. Vai com Deus. Vai com Deus. Pai do céu te abençoe. Estamos vivendo os últimos momentos dessa vida, momentos finais. Nós não temos dúvidas disto, não temos. Todos os sinais, guerras, rumores de guerras, nós estamos vendo, patentes aos nossos olhos, bem nítido. Está tudo aí. Vocês sabem quantos vulcões estão entrando em erupção nesta hora? Mais de 100 no planeta. E o maior deles está gemendo, doido para explodir. Se ele explodir, segundo os cientistas, haverá trevas na Terra durante pelo menos 10 anos. Dentro desse tempo, não sobreviverá ninguém. Negócio sério. Eu não quero aterrorizar vocês não, mas eu preciso falar para vocês a verdade. A gente não está aqui, eu aprendi um negócio, a gente ouve aí a história do politicamente correto, politicamente correto. Eu sou contra isto porque o politicamente correto é engane o povo, fale a mentira, passe a mão na cabeça, e eu não estou aqui para isso. Mas nós temos que ter no coração a segurança de que o nosso Deus cuida de nós. Ele cuida, eu sei disto. Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas se já contei, eu vou contar de novo, teimosamente. Eu estava na igreja, naquela noite de quarta-feira, as minhas filhas eram pequeninas, e a vida era um pouco apertada, era difícil, porque eu sempre fui um camarada assim, trabalhei muito, fiz muitas coisas, mas eu sempre fazia as coisas, e naquela noite eu não tinha mais alimento na despensa, a despensa estava vazia para o dia seguinte,
E eu estava na igreja naquela quarta, e eu disse, vou falar com a igreja, e lógico que a igreja vai me assistir. Só que eu fui aqui à frente, agradecer, falar com o Eterno, e eu não consegui falar, não consegui pedir. E eu não entendi, o santo não deixou eu falar. Eu fiquei sentado ali, conversando com ele, meu pai, por que eu não falei? Eu não preciso, eu tenho que pedir. Como é que vou fazer? Mas ele não deixou. Fui para casa, 10 horas da noite mais ou menos. Eu estava em casa, já dorme, não dorme, bateram a minha porta. Eu levantei, olhei, disse, puxa, lá dois rapazes de gravata, bonitos. Aí eu disse, são os meninos. Eu moro ali, cidade dos funcionários. E os meninos vieram lá de Parquilândia. É longe? É do outro lado da cidade, né? A gente que conhece, do outro lado da cidade. Aí os meninos estavam ali, eu peguei e fui lá. Eu disse, ei meninos, o que vocês estão fazendo essa hora aqui? Pastor, a igreja lá fez um negócio para o senhor, fez um presente para o senhor, nós trouxemos aí. Aí botaram para fora do carro lá, ó, um pacote desse tamanho, com comida para uns 5 meses. Trouxeram outro pacotinho, colocaram no meu bolso e disseram, isso aqui é para o senhor aí ajudando nas contas. O Pai Eterno não me deixou pedir naquela noite, porque Ele já tinha preparado para mim algo maior e melhor. Vocês acreditam nisso? Já fazem não sei quantos anos que eu não faço mais nada, a não ser me dedicar à obra. E é Ele que cuida de mim. Eu não tenho falta de nada, meus amados. De nada. O Santo cuida de mim. E é isso que Ele quer que nós tenhamos no coração, essa certeza de que Ele cuida de nós. Nós não precisamos ter medo. Ele disse, não tenham medo, eu estou com vocês. Quem, como melhor companhia, teríamos? Não é verdade? Esse ser maravilhoso quer cuidar da gente, quer nos assistir. Mas sabem, nós sempre somos melhores que Ele. Já perceberam isso ou não? Nós sempre sabemos mais. Nós sempre queremos fazer melhor. É ou não é? Ele tem um plano para a gente quer aperfeiçoar o plano dele. Deixa Ele cuidar de você. Vamos deixar Ele cuidar da gente. E com certeza nós seremos bem-sucedidos. Nosso sucesso não é neste mundo, é lá no outro mundo. É para lá que vamos. É para lá que vamos. Lá nós vamos trabalhar muito. Depois nós voltaremos para cá, porque aqui será o nosso lar. Como Ele planejou. Vamos ler o último texto. Jó capítulo 30. Jó capítulo 38, 42. Capítulo 42. Olha o que é que ele diz aqui. Preste atenção. Isso aqui é alguma coisa maravilhosa. Jó, o último capítulo. Diz assim. O versículo de número 2. Ele fala assim, ó. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos será frustrado. Os planos que Ele tem para nós não se frustrarão. Eles serão realizados. Basta que nós queiramos. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Não precisamos temer nada. Só nos deixar nas mãos dEle. Sabe, meus irmãos, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Não tem nada para nos oferecer. Um homem chegou ali na porta da igreja, ele perguntou se o pastor estava. Eu disse, não, ele não está. A gente está fazendo um negócio aqui, o senhor desejou alguma coisa? Eu queria conversar. Aí eu disse, sente aqui. Aí nós começamos a conversar. Ele disse, eu estava pensando em fazer uma besteira. A minha empresa quebrou. Estou na falência. Não sei como é que eu vou viver. E eu perguntei, mas o senhor mora aqui mesmo? Ele disse, eu moro aqui perto. Tem uma casa aqui. A casa é sua? Ele disse, é. A sua casa, ela é grande? É, tem piscina e tal. Ela está avaliada a quanto?
nos valores atuais, uns 5, uns 6 milhões, em 3 carros importados, e tal. Aí eu disse, então, resolvido o seu problema, venda essa casa e compre outra menor, venda os 3 carros, compre um nacional, tire as meninas do 7 de setembro e bote numa escola. Ele disse, eu não consigo me ver tão baixo assim. É só isso que esse mundo tem para lhe oferecer, frustração. E quando você quiser sair, muitas das vezes não consegue sair. A única saída, muitas das vezes, é essa. Deus tem um plano para as nossas vidas, é o melhor plano. Tudo Ele pode, e o plano dele não será frustrado, a não ser que você queira que ele seja frustrado, a não ser que você queira. Mas se você não quiser, o plano é seu, é para você. O Santo hoje veio neste lugar, o Eterno está aqui entre nós, tudo mais Ele fará, não precisamos temer. Mesmo que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, Ele não deixará que eu seja atingido, porque Ele vai cuidar da gente, e nos levará com segurança ao nosso lar. Com certeza, será a grande festa. Deus nos abençoe. Amém. Temos uma mensagem agora. Deus, Ele tudo pode. Ele é o Deus do impossível. É o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, mesmo de sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. Ele fará o impossível.
você. Ele fará o impossível por você. Amém. Amém, Senhor. Amém. Oremos. Papai Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai eterno, nosso Redentor, a Ti nós rendemos a nossa gratidão por essa hora sagrada, a Ti rendemos os nossos louvores, porque sabemos que nesta hora Tu estás intercedendo por cada um de nós. Muito obrigado, Santo. E agora nós queremos, com convicção, pisar terreno seguro na Tua direção, porque sabemos que os momentos são finais e precisamos urgentemente ter um compromisso contigo para a eternidade. Ajuda-nos naquilo que não somos capazes. Tudo podes fazer. E eu sei que nenhum dos Teus planos será frustrado. Portanto, que assim seja nas nossas vidas, que operes milagres sobre nossas vidas, que operes milagres pelas nossas vidas, que cada alma que está aqui, Santo, seja objeto do Teu cuidado, da Tua atenção, do Teu perdão e da Tua salvação. Alcance os corações, especialmente deste jovem que veio aqui solicitar de Ti, Pai eterno, a bênção da libertação. Faça-se assim na vida dele, faça-se assim nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, choramos aqui na Tua santa presença, ó Espírito Santo. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos. Deus vos abençoe.